Olá, corujas do Palavras Cruzadas. Hoje o post, essa resenha é completamente diferente, É um desafio para mim e é um desafio para vocês também. Então, por favor, fiquem comigo. O negócio é o seguinte, semana passada, se você não viu, enfim, não adianta nada ver agora, veja porque é legal, mas eu tinha pedido para que vocês lessem 3 páginas. Um conto do Edgar Allan Poe chamado Barril de Amontilhado. Amontilhado. E a ideia é mostrar um drama que eu passei por conta desse conto aqui. Se você não leu, porque você está no YouTube, é fácil, clica, vai lá, lê 3 paginazinhas, volta aqui para mim, porque aí você vai tomar o mesmo baque que eu tomei. E se você leu, ganhando muitos pontos, coração, beijinhos para vocês. Acontece o seguinte, eu estou fazendo um curso e a coordenadora do meu curso, a Patrícia Tavares, que é uma das pessoas mais incríveis que eu conheci assim, na minha vida, sério, aquela pessoa que você quer dar uns beijos, uns amassos, obrigado por existir. Ela chegou pra gente e falou, tinha pedido para todos os 50 alunos, executivos, pessoal, tudo, para ler. Aí eu tinha lido. E ela falou assim, se vocês leram em meia hora, vocês não entenderam, vocês não leram de verdade. Tá bom. Óbvio, imagina, eu leio pra caramba. Ela falou assim, vocês entenderam a história, o começo, meio e fim, que é a leitura nível 1, a descritiva, mas vocês não entenderam o contexto. Até parece, imagina, eu leio pacas, né, imagina. Gente, eu tomei um chão tão espetacular que eu fiquei de boca aberta e resolvi trazer isso para vocês. Vem comigo. Para você que leu, porque você parou, de repente foi lá ler e voltou. O Barril de Amontilhado é uma história de vingança. É um amigo com o sobrenome da família Montessor, que vai se vingar de um cara chamado Fortunato. Ele vai se vingar porque, por uma razão X, que você tem que parar para pensar sobre isso, e ele apela para o ego desse cara de que ele é um grande entendedor de vinho, mas que ele comprou um vinho e ele não tem certeza se aquele vinho é bom, de verdade ou não. O cara fala, imagina, nessa época do ano comprar esse vinho, você tá maluco. Não, eu vou lá ver. Ele falou, não, se não tiver tempo eu peço pro Lucchese. Falou que ia passar pro Lucchese a dúvida, o cara ficou puto. Imagina, que Lucchese? Lucchese não sabe diferenciar um amontilhado de xerez. Pois bem, então ele vai apelando pro ego do cara e o cara vai seguindo com ele. Resumo da história, e se você não leu, eu vou dar o maior spoiler de todos. Ele mata o cara emparedando ele prende o cara com uma coisa com metal na parede, no fundo de uma cave muito longa, onde eram guardados vinhos e outras tantas coisas, mas era também onde estavam os restos mortais da família. E aí ele empareda o cara e por um século ninguém nunca mais perturbou aquilo ali. O milênio, né? Meu Deus, agora até isso me falta na cabeça, mas pois bem, por meio século ninguém mais perturbou. Essa é a história. E como que eu não entendi? É óbvio que eu entendi. O cara foi lá, fez a vingança, o cara frio, calculista, genial o jeito que ele faz aquilo. Adorei a história. Sai dali falando, adorei o conto do Edgar Allan Poe. Tem que ler mais coisas do Edgar Allan Poe, certo? Não. Essa é uma leitura superficial, é uma coisa ridícula. Isso é história de quadrinhos. Não falo isso, não, porque não é verdade. Mas é uma história básica, qualquer criança entenderia. Tem muito mais por aí. O que a Patrícia fez que começou a dar soco na nossa cara? Ela pergunta assim, que ano foi isso? Aí você começa. Não tem a data. Mas século, não tem a data. Que cidade? Que país? Pô, mas não tem. Não, Veneza, com certeza. Não, foi na Espanha. Não, foi na Inglaterra. Não, certeza que foi em Paris. Certeza que foi em Paris. Aí todo mundo começa a chutar. Não, foi em Paris por conta disso. Não, foi em Veneza. Porque o cara em algum momento aqui tá com uma roupa de carnaval. Não, mas por que Veneza? Não podia ser Florença? Mas tem certeza que é Itália? Aí todo mundo fica com aquela cara de paisagem e fala, não, eu não tenho certeza de absolutamente nada. Ela levanta perguntas que vão dar localização, período, a relação entre eles. A relação entre eles, eles eram amigos, sim. Mas quem está mais alto na sociedade? São nobres, não são nobres? É um período que tem nobreza? Ela vai trazer... E aí você começa a ficar com muita vergonha no processo. Não vou dizer que fui só eu, não. Acho que todo mundo ficou assim. E aí você começa a ver no texto que tá lá. Mas você tem que parar para pensar. Por isso que a leitura não pode ser assim, só ler. Há um tempão, eu fiz um post sobre um livro chamado A Arte da Leitura, que aliás tem bastante visualização, e dá conta de como a gente pode ler de formas diferentes, pelo tempo que a gente gasta com o livro, pela reflexão que a gente faz, pela quantidade de vezes que a gente lê aquele livro e vai mudando a compreensão durante o tempo. Gente,
Barril de Amontillado, para mim, virou um ícone. Eu quero sempre trazer ele à tona. A história ficou muito mais interessante parando para pensar nisso. Você chega a descartar coisas, porque não está escrito em que país que é, mas você descarta. Quando ele chega aqui e fala assim, olha, é uma oportunidade para ludibriar milionários britânicos e austríacos, você tira que pelo menos não está na Inglaterra nem na Áustria, porque né, não é ali, já está ludibriando aqueles ali, não é aqui. Cita termo, por exemplo, que estava envergando um roquelaire no corpo. O que é um roquelaire? Se você não for para o Google, meu caro, hoje em dia, você não vai nem saber o que é essa palavra, que é uma vestimenta francesa. Então você começa, ao prestar atenção a algumas frases que são ditas, por exemplo, esse trajava de bufão. Aí você remete um pouco à Itália, Veneza, você começa a ter uma lógica de estar ali, mas você tem que continuar. E aí tem outras dicas e outras complexidades. Fortunato é um sobrenome que pode ser italiano. Montresor tem que ser francês, mas quem está em que terra original? Está na casa do Montresor, com a família que tem brasão. A família do Montresor tem brasão, portanto esse brasão, que aliás tem uma descrição do brasão que é muito interessante de você ver, eu não vou contar tudo porque vocês têm que olhar com um olhar mais atento para isso, mas você começa a enxergar quem que estava acima de quem, e aí vem uma outra leitura, que é o terceiro nível da leitura, que é onde você começa a perceber as relações entre eles, é quem se sobrepõe a quem, qual é o tipo de pessoa, quer dizer, como é que é cada um desses homens. Esse cara tem um ego mais frágil, esse cara é um frio e calculista, esse cara é um cara que usa do poder dele para maltratar os outros, ele é um cara temido. Isso eu estou falando do Fortunato. O Montresor é um cara que é o frio calculista, mas ele é um cara que tem um pote, que aguentou muita coisa, e ele fala isso na primeira frase. Então, assim, é o estar atento a cada dicasinha que o Allan Poe dá nesse texto aqui. Gente, eu vou falar para você, é um negócio tão divertido tentar achar isso. O grande drama, para mim, é que apesar de ter tido essa indicação da Patrícia e essa aula, esse passeio que ela deu com a gente por esse texto, eu não consigo hoje, pela dinâmica da minha vida, dar aos textos esse tempo. É claro que quando você está lendo um livro investigativo, básico, boa parte do material está ali. Mas os textos mais clássicos, mais apurados, dependendo do tipo do autor, de como ele escreve, ele te convida a fazer essa análise, ele te convida a fazer essa reflexão. Ele deixa coisas escondidas que vão ganhar valor se você parar para prestar atenção. Então isso demanda tempo. Sofro em dizer que estou com falta dele. Então é uma leitura, infelizmente, mais superficial. Mas no que consegue se aprofundar em mim, eu sempre trago para vocês. Agora, uma coisa foi cravadíssima e eu achei muito legal a forma com que ela chamou atenção pra gente. Porque tem coisas que a gente nem conhece. O amontilhado eu nunca experimentei, o xerez eu experimentei e não gostei, enfim, é um tipo de bebida que eu não gosto. Mas a data mais ou menos dá para saber. Como ele cita a maçonaria, e a gente tem termos aqui de palacete, 1500, não sei, pode ser 1600, palacetes sobrevivem até hoje, mas ele estava com a roupa tal, ele cita a maçonaria. Bom, a maçonaria foi criada em 1717 na Inglaterra, então não pode ser antes de 1717. O Allan Poe escreve isso em 1817, se eu não me engano, então tem que ser ali no final de 1700. E ela fala de coisa de 1780. Olha que análise. Então você consegue ver o período, você consegue ver o país, você consegue entender a trama entre eles e fica tão mais rico ler dessa forma que eu fiquei muito animada em trazer isso para vocês. Outra leitura, né? Além de querer saber, às vezes as pessoas me perguntam, mandam mensagem, como eu posso ler e não ficar com sono? Como que eu posso ler e prestar mais atenção? Essa é uma forma. São níveis de análise de texto diferentes. E que apesar de gastar um pouquinho do seu tempo, eu vou falar que vale a pena, até legal fazer com outras pessoas, porque a gente fez em classe, batemos cabeça, mas deu certo e foi um prazer. Gente, olha, palavras cruzadas aqui, ó, 3 folhinhas. Oi, cachorro. Sempre tem um cachorro por aqui, né? Já reparou? Alguns já apareceram. Palavras cruzadas especial, dando a dica para você, fazendo um desafio para você. E se você não tinha lido nada, não seguiu a minha orientação, vá lá ler agora. Agora você tem um pouquinho mais de informação, você já vai ler buscando essas coisas. Vai, me dá uma chance, por favor. Semana que vem eu vou trazer um livro para vocês. Aliás, toda terça-feira eu trago um novo livro para vocês. Me sigam aqui nas redes sociais, acionem o sininho para nunca perder um post. Assim que eu colocar no ar toda terça-feira às 6 da tarde, você vai receber. Eu espero que vocês tenham gostado. Leiam, divirtam-se, entrem, pensem. A gente só pode melhorar fazendo isso. Um beijo. Tchau.